Olá, amigos. Estamos na série Diálogos Abertos. Hoje vamos conversar, eu e o professor Sinésio, sobre caminhos intelectual e emocional no programa Educar para o Pensar. Uma série de 4 programas sobre o fio condutor do programa Educar para o Pensar. É uma grata satisfação estar aqui com o professor Sinésio. O professor Sinésio assessora aos professores e às escolas da região centro-oeste do nosso país e está aqui no Centro de Educação para o Pensar e na Editora Zofos, com sede em Florianópolis, Santa Catarina, assessorando as escolas e aos professores e também indo visitar as escolas. Professor Sinésio tem uma larga experiência como educador, muitos anos em sala de aula, como coordenador, como professor de várias frentes nas escolas e atualmente está trabalhando conosco e é uma grata satisfação tê-lo na nossa equipe. O professor Sinésio é formado em filosofia, em teologia, tem uma vasta experiência nas áreas humanas. Professor Sinésio, me apresente. Sejam todos bem-vindos. Com alegria estou aqui com o professor Silvio, doutor em educação, diretor do Centro de Educação para o Pensar e da Editora Zofos, e ele está à frente dos trabalhos aqui com a nossa equipe, autor de várias obras didáticas e outras obras na área de educação que hoje estão aí circulando pelo Brasil afora. Então é uma alegria muito grande estar aqui, professor Silvio, juntos neste 4º diálogo aberto. Com certeza teremos aí um ótimo encontro com os educadores do nosso Brasil. Muito bem. Professor Sinésio, eu gostaria, e também pedindo licença para as pessoas que estão acompanhando a nossa reflexão, de iniciarmos essa nossa conversa, esse nosso diálogo, uma pequena história chamada O Nó do Afeto. Essa história está lá no livro do 4º ano, na coleção Novo Espaço Filosófico Criativo. Nós vamos conversar sobre essa coleção hoje, uma coleção didática que está na 8ª edição, e no livro do 4º ano, que é o livro Entender as Ideias e Filosofar. A história, O Nó de Afeto, é de uma reunião numa escola. A diretora chamou lá os pais para uma reunião para conversar sobre os filhos, sobre os alunos dessa escola. E ela então, sabendo que a maioria dos pais e mães trabalhavam fora bastante, para poderem dar o sustento aos filhos, estava dizendo para os pais da necessidade da questão do afeto para com os filhos. E lá pelas tantas, um pai explicou como ele fazia isso com o seu filho. Então ele iniciou dizendo: trabalho muito para poder sustentar a minha família e tenho pouco tempo com os meus filhos, somente no final de semana. Mas sempre quando eu saio de manhã, ele está dormindo. Quando eu chego à noite, ele também está dormindo por conta do cansaço do dia. Só que quando eu chego à noite, eu dou um beijo nele e pego o lençol e faço um nó. No dia seguinte, o meu filho, ao acordar, percebe aquele nó e sabe que eu estive lá presente. Aquela história emocionou a diretora da escola. Por quê? Porque ela verificou que aquele aluno era um aluno tranquilo em sala de aula. Era um aluno que participava, um aluno ajustado, vamos colocar essa palavra. E a fez refletir sobre as infinitas maneiras que os pais e filhos têm de se comunicarem, de se fazerem presentes na vida uns dos outros. O pai encontrou uma fórmula simples, mas eficiente, de se fazer presente e, o mais importante, de que seu filho acreditasse na sua presença. Para que a comunicação se instale entre as pessoas, é preciso que elas comecem a ouvir com o coração, que os pais ou responsáveis se deixem ouvir com o coração. Por quê? Porque os sentimentos falam mais do que palavras.
É por essa razão, né, que um beijo, um abraço, um carinho, revestido de puro afeto, curam machucado no joelho, curam dor de cabeça, curam arranhão, curam medo do escuro. Um simples gesto. Uma criança pode não entender certas palavras, mas sabe registrar e gravar um gesto de amor, mesmo que este seja um simples nó. E aí a pergunta, né, professor Sinésio? Quais os nós que nós estamos oportunizando para que os nossos alunos, os nossos filhos, possam sentir a nossa presença como educadores? Como eles estão sentindo a nossa presença? É só com palavras ou eles estão percebendo o ato de ensinar muito mais do que simplesmente repassar conteúdos? Gestos e sinais, né? Gestos e sinais, mexendo com a sensibilidade, mexendo com a emoção, né? A gente só aprende aquilo que emociona a gente. Muito bem, professor Sinésio, vamos encaminhar, né, a sistematização das nossas ideias nesse encontro que quer falar sobre caminhos, né, emocionais e intelectuais no programa Educar para o Pensar. Que bom, professor Silvio. E essa história me fez lembrar, né, quantas vezes nas nossas escolas também, professor ou educador, já no seu gesto de acolhida, no seu olhar, na maneira como ele se direcionou aos seus alunos, quantas vezes também ele já deu esses nós afetivos, né? E o quanto é importante essa presença também da família junto com essa missão educativa, nessa questão cognitiva, socioemocional. E aí nós vamos então, ao chegar nesse tema de hoje, nesse tema do quarto diálogo aberto, retomar um pouco. Em março trabalhamos começar bem é a metade do caminho. Depois trabalhamos o tema do diálogo como algo muito importante no processo educativo, o diálogo em sala de aula, na escola. Terceiro tema, a importância da motivação do professor e do aluno nesse processo da aprendizagem. E hoje, então, trabalhando essa dimensão intelectual e emocional que percorre aí o programa Educar para o Pensar. E aí nós queremos perceber como que ao longo da história, ao longo desse tempo de 30 anos de história, nós temos ajudado a contribuir na formação cognitiva, intelectual, a questão do conhecimento, mas também essa questão socioemocional, nessa integralidade do ser humano, né? Por essas escolas ao longo de todo o Brasil, por todo o Brasil. Temos hoje mais de 500 escolas parceiras. O professor citou ali a região Centro-Oeste e também Minas Gerais, da qual eu também estou assessorando. Mas hoje temos a presença de muitos educadores de outras regiões do Brasil. De vários lugares do Brasil. De vários lugares do Brasil. E aí nós gostaríamos de começar essa reflexão deixando presente que por trás, de início de qualquer reflexão, temos que ter em mente qual é a criança do século XXI que nós queremos educar? Qual é o adolescente do século XXI que nós queremos educar? Que escola nós queremos para responder a esses desafios desse novo educar? Com essa criança, esse adolescente que hoje nos trazem novas perspectivas em sala de aula, na família, né? Onde ele fala justamente na questão de que a educação do século XXI ela deve ser muito mais do que uma educação que ensine a ler, a contar, a simplesmente escrever. Essa educação deve responder aos desafios globais deste século XXI que nós estamos inseridos. Isso foi lá no Fórum Mundial da Educação, em 2015, mas é muito atual o que ele falou. Vindo para o nosso Brasil, temos discutido nos últimos anos a questão das competências da Base Nacional Comum Curricular. E ali nós temos presente a preocupação de uma visão mais global que a BNCC nos coloca, essa preocupação com essa formação mais global do ser humano.
para uma sociedade que seja mais ética, mais justa, mais sustentável, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais solidária. E dentro disso, as competências socioemocionais são tão importantes quanto o conteúdo que vai ser trabalhado em sala de aula, as questões mais cognitivas. Nós queremos também trabalhar isso. E aí, professor Silvio, se nós olharmos as 10 competências gerais da BNCC, as 10 competências elas vão trazer questões que nós no Educar para o Pensar já estamos contemplando há muito tempo, mas queremos hoje reforçar aqui. E aí, professor Sinésio, vendo essas 10 competências, a gente começa, eu pessoalmente, ver a estrutura de cada livro pensado nesse fio condutor e percebendo que muitas dessas competências aparecem em diversos momentos nos livros didáticos, pensados, e não Perfeito. só para os alunos, pensados também para pais, pensados para professores, mas no material didático, no material para se trabalhar em sala de aula com as crianças, com os adolescentes, nós temos várias dessas habilidades que a BNCC nos desafiam para que aconteçam em todas as disciplinas. E no Educar para o Pensar a gente já contempla elas. Com certeza. Vou pegar aqui o exemplo da número 2, onde fala do pensamento científico, pensamento crítico e criativo. Todo o nosso programa ele está baseado dentro desse desafio de levar o nosso aluno a ser mais crítico, mais investigativo, né? A realmente levar um processo de pensamento, que o aluno simplesmente não decore fórmulas, regras, mas que ele aprenda a fazer, que ele reflita sobre aquilo que ele está fazendo, pensar sobre o pensar. Vou pegar aqui, professor Silvio, o número 7, argumentação. O quanto na comunidade investigativa nós trabalhamos o levar o aluno a se expressar, a expressar as suas ideias, a dialogar com as ideias do outro, aprender a se colocar em público, aprender nessa questão do diálogo com o professor e o professor junto nesse processo. Claro. O autoconhecimento e o autocuidado, a número 8, justamente, nós trabalhamos esses aspectos, conhecimento de si, o conhecimento do outro, conhecimento do mundo, são fios condutores que perpassam todo o nosso programa. E ali presente a questão emocional, esse cuidado nas relações, temos muito esse cuidado, então na comunidade investigativa, o aprender a falar, o aprender a ser disciplinado, o aprender a respeitar o espaço do outro, ser flexível nas suas ideias, tudo isso contemplado nas nossas ideias. E aí nós poderemos pegar, por exemplo, a empatia e cooperação, toda essa questão do grupo, coletividade, né? Claro. E é interessante, professor Sinésio, que quando eu vejo essas 10 linhas, essas 10 bases da BNCC para que isso aconteça em todas as disciplinas, eu logo começo a pensar na coleção Novo Espaço Filosófico Criativo e perceber assim, opa, isso está lá no primeiro ano, também está lá no terceiro, volta lá no quinto ano. Quer dizer, isso é o fio condutor. Então, quando a gente fala de empatia e cooperação, a gente trabalha todos os anos dentro do programa Educar para o Pensar. Quando a gente fala senso estético e repertório cultural, que é o 3, a gente percebe isso em vários momentos. E eu estou falando isso porque certamente professores que desenvolvem esse programa em sala de aula, alguns há 1 ano, outros há 3, há 7, há 30 anos tem professores desenvolvendo esse programa, e colaborando com o programa no sentido de modificações e melhoras e reestruturações, novas edições, a gente percebe que fazemos isso. Então a BNCC está muito próxima. E claro, essa questão socioemocional é trabalhado constantemente pelo diálogo, pelo posicionar-se diante do outro, por mostrar um conhecimento, por ser respeitado e respeitar o outro. Então nós estamos muito à vontade para falar sobre BNCC e os conteúdos que nós temos para serem trabalhados. Perfeito, professor. E aí justamente essas habilidades socioemocionais que podem e devem ser desenvolvidas, como você falou, as questões cognitivas, sociais, emocionais, éticas,
vão perpassar os nossos conteúdos, vão perpassar a proposta do programa. Aquilo que nós sempre dizemos, nós não queremos ser simplesmente livros didáticos, não queremos só ser seguidores de livros didáticos, nós queremos desenvolver um ser educativo diferente. É uma proposta diferenciada na sala de aula, na escola, em todas as disciplinas. E por isso que esse cognitivo, o social, o emocional, o ético vão estar perpassados. Para nós, o Educar para o Pensar tem essa proposta humana integral. E as características socioemocionais, elas estarão interligadas com esse cognitivo para essa integralidade do ser humano, a formação dessa integralidade, aquilo que nós queremos, que a BNCC coloca, mas nós queremos muito mais. E vai ao encontro daquilo que as nossas escolas, pelo Brasil afora, colocam como formação integral, como formação humanística, como uma formação para a vida. Né? Quantos slogans, lemas de escolas falam de preparação para a vida, para todos os desafios da vida. Né? E essa foto, né, professor Sinésio, essa foto é muito significativa, o equilíbrio entre a razão e a emoção. Quer dizer, um programa Educar para o Pensar busca esse equilíbrio. Né? Eu, como educador, quero que o meu aluno tenha razão e tenha a emoção, tenha o sentimento, né? Para que ele se torne um ser humano integral, senão não tem sentido. Com certeza, e esse equilíbrio nós justamente percebemos. Quando nós olhamos o programa Educar para o Pensar, que ele foi pensado a 4 mãos, porque nós não queremos, ele acontece lá na base, lá na sala de aula, né? O nosso professor, o coordenador que está lá no dia a dia trabalhando com a dinâmica, nós queremos proporcionar esse diálogo investigativo, estreitando o laço entre o professor, o aluno, a família, para criar justamente esse espaço reflexivo, criterioso e criativo para desenvolver as habilidades, competências cognitivas e socioemocionais. E aí, professor Silvio, olhando um pouco esse quadro, nós vamos perceber o seguinte: a escola, o estudante e a comunidade de aprendizagem investigativa, dentro do Educar para o Pensar, nós vamos estar trabalhando essas temáticas. De uma maneira ou de outra, nós vamos estar trabalhando a resiliência, que é essa capacidade de lidar com situações adversas na vida, com situações extremas, muitas vezes estresse, situações conflitantes. A resiliência, que é essa capacidade de se colocar perante essas situações humanas. O trabalho em equipe e a colaboração, que é muito presente, os grupos cooperativos na comunidade investigativa. A relação interpessoal, que vai perpassando também. As tomadas de decisão, a resolução de problemas, a criatividade, o desenvolvimento da autonomia do aluno, o autocontrole e a disciplina, aquilo que nós falávamos, essas questões que envolvem no dialogar, o saber se colocar em grupo, o respeito à opinião do outro, ao ser do outro, a diversidade, o raciocínio e a argumentação. Queremos levar a esse processo, não simplesmente um aluno que não reflete sobre o que ele pensa, mas que ele possa raciocinar, refletir. A resolução de problemas, já citei, o pensamento criativo e investigativo, a questão da cidadania, que é levar a ação, levar o nosso aluno a uma postura protagonista, né? A sala de aula como ambientes de aprendizagem dialógica. Depois nós vamos disponibilizar o artigo dela na plataforma do Pensar, que vale a pena aí a sua escola também conhecer um pouco mais da proposta. Hoje na Espanha as escolas estão caminhando nisso, ela já veio participar aqui no Brasil de algumas conferências, algumas escolas inclusive trabalham essa proposta também. E é interessante que o que ela está propondo, né, parece em alguns lugares uma grande novidade, mas desde o início, né, em 1989, quando nós organizamos o Centro de Educação para o Pensar, a proposta era fazer com que a sala de aula se transformasse numa comunidade de aprendizagem investigativa. E estamos conseguindo fazer isso na prática com as quase 500 escolas pelo Brasil, como o senhor colocou. Não significa que todas estão formando comunidades de aprendizagem, mas estão a caminho
de se transformar em comunidades de aprendizagem investigativa. Isso é muito bom. Exato, e ela vai destacar que nós não devemos mais fazer essa separação, né? O cognitivo ou o socioemocional, mas nós devemos integrar, né? Nós devemos estar integrando essas dimensões na formação, nas nossas propostas pedagógicas. E ela vai dizer o seguinte, que essas comunidades de aprendizagem, elas devem perpassar todos os espaços e cenários por onde a criança ou adolescente circula. Justamente, ela vai desenvolver a ideia de que a família deve estar presente. Tanto o professor, na aula de matemática ali, ele vai estar trabalhando o cognitivo e o socioemocional, quanto no pátio da escola, nas relações entre os alunos, nas relações familiares, na relação na comunidade, vai estar se trabalhando, além dos muros da escola, esse cognitivo e esse socioemocional. O que ela percebeu nas suas pesquisas? Que nas escolas onde as famílias estiveram mais próximas deste processo educativo, o desenvolvimento da aprendizagem das crianças foi muito maior. Tanto nas questões cognitivas, socioemocionais, houve um progresso muito grande. Essas dimensões da formação do Educar para o Pensar. Então, com alegria, nós vamos agora ouvir a experiência, o depoimento do professor Odair, do coordenador Elbi, lá do Colégio Studium, Pequeno Príncipe de Goiânia, e da professora Selma, do Colégio Olimpo, lá de Palmas, em Tocantins. Eu me chamo professor Odair, sou professor de filosofia aqui no Colégio Estúdio, em Goiânia. Desde o início, há 7 anos atrás, nós adotamos o material da editora Sopos e nesse processo temos desenvolvido uma reflexão sobre a realidade iluminada a partir dos conteúdos propostos por esse material. E a gente vem, nesse período, se sentindo bastante amparado, se sentindo bastante feliz em todas as vezes que nós recorremos à editora. Esse material ele tem nos ajudado a estabelecer um ambiente reflexivo na escola que a gente trabalha e buscando sempre a construção de um sujeito ético, de um sujeito que seja justo, de um sujeito que seja reflexivo a partir dos problemas da sociedade que nós vivemos. Aqui é o professor Elbi, somos de Goiânia, do Colégio Studium. É o 7º ano que trabalhamos com a coleção Sofos, né? E acreditamos, dentro da nossa perspectiva de trabalho, nesse educar para o pensar, né? Cada vez mais, a cada dia que passa no mundo de hoje, aí, no nosso dia a dia, essa questão, né, da construção de um cidadão ético, um cidadão responsável, politicamente ativo, emocionalmente equilibrado, se faz cada vez mais importante. Então a gente acredita que apresentar, né, discutir, informar os alunos é cada vez mais importante nesse nosso trabalho diário. E contamos aí com a parceria, agradecemos sempre esse contato com o pessoal lá da editora Sofos. Olá, sou Selma de Almeida Noleto, professora de filosofia nas turmas de 6º a 9º anos do Colégio Olimpo Palmas, estado do Tocantins. Eu penso que o Colégio Olimpo Palmas foi muito feliz ao adotar a proposta de Educar para o Pensar, apresentada na coleção Início de uma Mudança. A mesma apresenta conteúdos filosóficos pertinentes à história da filosofia, teoria do conhecimento, lógica, ética, política, estética, enfim, abre espaço para debates críticos, fazendo com que os estudantes desenvolvam um repertório acerca das possíveis compreensões da realidade, construindo argumentações plausíveis e críticas, pensando, elaborando, sozinho, em grupo, propostas de intervenção que respeitam
os valores do outro, as diferentes visões de mundo, inspirando-os a escolhas que colaboram na construção de um mundo melhor para eles e para toda a coletividade. Ficamos muito felizes com esse testemunho dos professores, né? O colégio lá de Goiânia está conosco há 7 anos, com o programa Educar para o Pensar. O professor Odair destacou a importância desse ambiente reflexivo em sala de aula, dessa formação de pessoas mais éticas, mais justas, e o professor Elbi justamente reforçou que o Educar para o Pensar veio ao encontro daquilo que é a filosofia da escola, que a escola trabalha há anos, principalmente essa preocupação com pessoas mais éticas, emocionalmente equilibradas e também mais proativas na comunidade. E note que a Selma, né, colocou o quê? Que os conteúdos do programa Educar para o Pensar levam para um encaminhamento reflexivo dentro de algumas bases filosóficas, teoria do conhecimento, lógica, ética, estética, e que são pertinentes, né, porque permitem o debate crítico, desenvolve a capacidade argumentativa, e lá no final, né, inclusive foi colocado como destaque, apresentando proposta de intervenção na realidade, colaborando na construção de um mundo melhor. Este é o sentido de um programa reflexivo, né? Fazer com que a gente possa mostrar para o adolescente, para a criança, que ele é um protagonista dentro do processo. Perfeito, professor. E nós queremos justamente que esse Educar para o Pensar gere na escola isso que os educadores falaram, dessa cultura do pensar. Isso. E eu falava com um professor hoje, professor Lucas, lá de Minas Gerais, é um professor de matemática, e ele falava dessa angústia que ele tem de não simplesmente repetir uma educação que não leve o aluno a pensar. Ele, como professor de matemática, professor Silvio, ele tem essa angústia de fazer com que o aluno pense matematicamente, ou seja, que o aluno reflita além de simplesmente decorar fórmulas, decorar muitas vezes uma regra. E esse é o caminho intelectual. O aluno aprender matemática, mas aprender a pensar matematicamente. Aprender história, mas aprender a pensar historicamente. Aprender geografia e a pensar geograficamente. Porque aí a aprendizagem é muito mais significativa. O programa Educar para o Pensar tem elementos na estrutura montada para que isto comece a ser desencadeado, né? E que o professor de outra disciplina comece a perceber, opa, meu aluno está fazendo relações, está pensando muito mais sobre. Né? Perfeito. Para nós, professor, é muito importante que o nosso aluno, ele vá além daquilo que nós chamamos que é a zona de conforto intelectual. Ou seja, queremos, de alguma maneira, instigar o nosso aluno a esse processo de busca, de querer mais, esse algo mais. E aí é a busca da excelência. Então, como nós ficamos felizes das nossas escolas que primam pela excelência, justamente tem o Educar para o Pensar como algo que contribui para essa excelência educacional, na dimensão cognitiva, humana. E aí é muito importante que esses saberes que também são importantes, a história da filosofia, os conhecimentos filosóficos, eles sejam contextualizados, eles sejam trazidos, ressignificados para a vida da criança e do adolescente, para que, de alguma maneira, eles contribuam nessa formação cognitiva e socioemocional. E aí o conhecimento contextualizado, socializado, gere pessoas mais éticas, cidadãs, aquilo que foi falado pelos educadores, né? Pessoas mais equilibradas, né? Humanamente mais preparadas. Do CEOP, do Centro Educacional Ouro Preto, que é o professor Carlos, que também vai partilhar um pouco da sua experiência. Ótimo.
Olá pessoal, eu sou o professor Carlos, falo aqui da cidade de Ouro Preto, onde fica situada o Centro Educacional de Ouro Preto, CEOP, onde atuo como professor de filosofia e há 3 anos tenho a alegria de participar da proposta do Educar para o Pensar, oferecidos pelas coleções da editora Sophos de Filosofia. Quando encontrei esse material com opção de trabalho com jovens, com crianças e adolescentes, me identifiquei profundamente com a proposta que ali se encontrava, pois desde sempre, dentro de minha formação enquanto professor, fui marcado pela convicção de que a educação tem que ser transformadora, tem que ser reflexiva e tem que introduzir uma dinâmica de proatividade no processo de criação de pensamentos por parte daquele aluno que recebe o aprendizado, que experimenta o processo de aprendizado. Então, as propostas das comunidades de investigação, elas dialogam profundamente com essa convicção pessoal minha. Encontrar um material que proporciona um espaço aberto para conversa, um espaço aberto para interação, isso é muito gratificante. Eu agradeço a oportunidade de contribuir de modo direto com a ressignificação desse material, com as proposições que sempre que possível fazemos para a equipe e como que a equipe de modo tão aberto e acolhedor nos ouve, pensando assim como é importante introduzir as nossas práticas de professores na elaboração desses conteúdos. Agradeço a toda a equipe e convido todos vocês a continuarem acreditando nessa proposta. Falo aqui das Minas Gerais, falo aqui de Ouro Preto, cidade que foi sede de todo o processo de construção de novos significados para o país e que isso também possa acontecer em nossas salas de aula. Um grande abraço a todos vocês. Nós agradecemos ao professor Carlos por essa partilha e ficamos felizes pelo seu entusiasmo como educador em estar participando dessa proposta reflexiva que ele destaca aqui, né, todo o trabalho, o quanto o Educar para o Pensar vem ao encontro daquilo que também ele se propõe como educador, e lá o CEOP, eu estive lá visitando, e também em Mariana temos outro colégio parceiro, o Colégio Providência, que também sempre está conosco, em Minas Gerais muitos colégios, e o professor Carlos aqui representando Minas Gerais, né, traz essa sua experiência, essa sua partilha muito significativa. Muito obrigado, professor. E aí nós relembramos aquilo que a nossa metodologia no Educar para o Pensar, que é a LIDA, os professores têm falado muito aqui nos seus depoimentos, que é o ler, o investigar, o dialogar e o agir, que são esses passos que vão perpassando o nosso trabalho em sala de aula, o trabalho na comunidade de aprendizagem investigativa. E é interessante, né, professor, porque nesse slide a gente tem ler, investigar, dialogar, agir, e aí nós vamos do agir para o dialogar, para o investigar e para o ler, nesse movimento dialético, né, de uma construção de um conhecimento. Então não é algo, vamos ler, vamos investigar, dialogar, não, nós temos que fazer o ciclo, né? Isso é bom. Perfeito. E aí nós queremos que o nosso aluno, ele realmente seja instigado dentro e fora de sala de aula, a sentir, conhecer, relacionar, transformar, criar, expressar as diferentes formas de saber. Nós falávamos, né, no diálogo anterior do mês passado, a importância de trabalhar as múltiplas inteligências, as múltiplas linguagens em sala de aula, para contemplar essa diversidade também dos alunos que nós temos, né? Dentro dessa perspectiva cognitiva e socioemocional. E a nossa metodologia, ela vai ao encontro desse querer algo mais com o nosso aluno. E aí lembramos aquele provérbio chinês, né? Se eu ouço, esqueço. Se eu vejo, lembro. Mas se eu faço, se eu pratico, eu aprendo. Então essa praticidade, o levar o nosso aluno a saborear aquilo que ele está conhecendo, a ele realmente sentir aquilo que ele está fazendo, relacionar isso com a vida, com a sua existência, com as relações no dia a dia, na sala de aula, na escola, na família.
E aí é este aluno que vai se empoderando das ideias, das suas emoções, trabalhando essa ideia dele como um sujeito que vai interferir também nesse processo. Claro. Então, o aluno como autor, como coautor das suas ideias, que lê, que questiona, que dialoga, que socializa esse processo dialético da lida, do ler, investigar, dialogar e agir. Trazemos a contribuição do professor Adriano e da professora Luciana, lá de Anápolis, e também da coordenadora Priscila, do Colégio Notre Dame de Brasília. Olá, sou o professor Adriano Moraes, professor de Filosofia, aqui do Colégio Imaculada Conceição em Anápolis. Considero educar para o pensar, trabalhar a filosofia, descobrir essa dimensão humana do filosofar de uma importância extrema, né? Educar vem de tirar de dentro, né? Educere, no latim, tirar de dentro, fazer vir de dentro as potencialidades da pessoa humana. E justamente educar para pensar é tirar de dentro do ser humano aquilo que ele tem de mais humano, tá certo? Aquilo que realmente nos distingue nesse universo de coisas tão díspares, né? Tão diferentes e tão harmoniosas ao mesmo tempo, mas aquilo que nos distingue é a nossa capacidade reflexiva, aquela capacidade que nós temos de nos conhecer, conhecer o outro, conhecer o mundo e nos relacionar. Sou a professora Luciana Natividade, do Colégio Imaculada Conceição em Anápolis, Goiás. Trabalho filosofia, do Fundamental 2 até o médio, e adotando o programa Educar para Pensar, acreditando que, como professora, posso não só levar um pouco da curiosidade de que o aluno reflita sobre o que ele acredita para ter um autoconhecimento e uma análise crítica do mundo que o cerca, como também aprender também com eles, com cada realidade apresentada. Acredito também que cada um tem potencial exclusivo e único, e dentro desse potencial, estimulando o interpretar e estimulando o pensar de cada um, consigamos sim levar o respeito a cada um, ou seja, todo mundo se respeitando, se amando e com isso construindo uma sociedade realmente verdadeira, com cidadãos preocupados com o dia a dia e com um futuro melhor para todos. Meu nome é Priscila, trabalho no Colégio Notre Dame de Brasília e estamos com o material Educação para o Pensar desde 2014 e percebemos que as nossas crianças estão gostando muito das atividades, elas são interativas e os professores já estão familiarizados, né, com o conteúdo, e o mais importante, que nós trabalhamos com as habilidades socioemocionais no dia a dia. O trabalho seja tão produtivo quanto aos anos anteriores e contamos agora com o apoio dos pais, que tem como fazer uma interação muito maior com a nova proposta do livro didático. Obrigada. Então, professores lá de Anápolis, professor Adriano, o Colégio de Anápolis começou este ano com Educar para o Pensar, e o professor Adriano reforça essa importância da dimensão humana do educar para o pensar, né? O educar, aquilo que é tirar o que cada aluno, cada criança, adolescente tem de melhor. E a professora Luciana destaca também esse aspecto do professor que aprende com os alunos, a importância de levar o aluno a esse processo de pensar criticamente, de poder intervir na realidade positivamente. Então, muito bacana
a contribuição dos E a educadores. Priscila, né, lá do Notre Dame de Brasília, colocando a ênfase, né, dessa questão socioemocional, né, o trabalho socioemocional acontecendo lá. Da rede também. Né? Da rede Notre Dame, e lá o apoio dos pais. É fundamental que a família saiba o que se quer com esse programa Educar para o Pensar. Nós temos projetos para as famílias, isso é importante. Mas lá em Brasília, no Notre Dame, né, a rede Notre Dame está conosco, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né? Queremos agora reforçar a coleção Novo Espaço Filosófico Criativo, que é uma coleção também presente em muitas escolas do Brasil e trabalha essas questões cognitivas e socioemocionais. Isso está na 8ª edição. Na 8ª edição, perfeito. Nada melhor, professor Silvio, do que ouvirmos a professora Sandra Magalhães, que é uma das idealizadoras do material, juntamente com você, dessa coleção. Então vamos ouvir agora um depoimento. Sou a professora Sandra, moro em Londrina, Paraná, sou formada em artes, psicopedagoga, acompanho o Centro de Educação para Pensar desde o início e é com certo orgulho que posso dizer que faço parte dessa história, que mudou a minha carreira profissional, porque eu encontrei a minha real vocação através do programa Educar para Pensar. Eu tenho grande experiência em sala de aula, trabalhando com esse programa no Ensino Fundamental 1. Participei de congressos organizados pelo Centro. Eu agora quero voltar um pouco no tempo, quando o professor Silvio me honrou com o convite para juntos escrevermos os livros da coleção Novo Espaço Filosófico Criativo, do 1º ao 5º ano. O nosso foco principal foi criar espaços para que cada comunidade escolar, dentro do fio condutor do programa, pudesse trabalhar de acordo com a sua realidade. Criar espaços para serem preenchidos a partir do diálogo, da troca de ideias, da reflexão, não apenas em sala de aula, mas também com a participação dos familiares. Os livros dessa coleção são um convite à autoria. Desde o início, as crianças são convidadas a construir, com a coordenação do professor, uma comunidade de aprendizagem investigativa, onde através do diálogo elas vão buscar o autoconhecimento, conhecer melhor os colegas, desenvolver a autoestima, o autorrespeito, o respeito ao próximo, vão buscar respostas para as suas curiosidades, entender melhor o mundo em que vivemos, pensando melhor e sendo feliz a cada dia. E os conteúdos estão organizados de uma maneira que eles possam ser vivenciados como uma aventura constante, com desafios que requerem a participação de todos, investigando, questionando, ouvindo o colega com atenção e respeito pelas ideias de cada um, livres do medo de errar. A vivência na comunidade de aprendizagem investigativa, que valoriza os sonhos e as ideias de cada um, possibilita que eles percebam que as boas ideias podem e devem ser transformadas em ação. Por isso, os livros trazem espaços para elaboração de projetos e também sugestões de projetos interdisciplinares. Em todos os livros, as crianças são convidadas e incentivadas a pensarem por si mesmas e registrarem as suas ideias de maneira criativa, através do desenho, da recorte colagem, histórias em quadrinho, dobraduras e também textos escritos. Os livros também trazem momentos de avaliação, que são uma oportunidade deles reverem os conteúdos, as ideias investigadas
e poderem enriquecê-las ou reformulá-las se necessário. Assim como nós, autores, também fazemos a cada nova edição da coleção. Eu quero agradecer a oportunidade de participar deste momento e me coloco à disposição dos professores para juntos enriquecermos ainda mais este trabalho. Um grande abraço. Legal, professora Sandra. Aquele abraço caloroso para vocês. Saudades, né? Eu lembro que na organização do novo Espaço Filosófico Criativo, 8ª edição, nós pegamos o Filos e a Sofia de 1º ao 5º ano, os personagens principais, aqueles que estão crescendo com os alunos, que estão desafiando eles para serem autores das ideias, né? Filos e Sofia vão crescendo com as crianças. E do 1º para o 2º, para o 3º, para o 4º, para o 5º ano, eles vão trazendo o ser criança, o ser um adolescente que vai descobrindo os outros. Muito legal. Depois os conteúdos estão lá, quem quiser vai ver direitinho. Professor Sinésio, do 6º ao 9º, esse fio condutor. Do 6º ao 9º ano, professor Silvio, continua essa perspectiva dessa criança que vai entrando na pré-adolescência e ali vai aprendendo através do diálogo filosófico, questões da teoria do conhecimento, lógica, ética, política, estética, grandes temas que vão perpassando, né? Essa capacidade argumentativa da criança, questões de valores, questões de relacionamento, de posicionamento, né? Questões de liberdade, enfim, para justamente perceber como é importante o aspecto formativo do aluno. E aí as consequências para o aluno, justamente alunos mais críticos, mais éticos, emocionalmente equilibrados, alunos mais solidários. E ali do 6º ao 9º ano teremos também a questão do empreendedorismo social, aprender a aprender. Nós vamos ter ali as questões relacionadas... Ética afetiva. Ética, educação afetiva sexual, a questão financeira, da educação financeira, né? E essa possibilidade de desenvolver nessa questão mais integral do humano, o cognitivo, o socioemocional, perpassando todos os livros, né, e toda a obra desse educar para o pensar. Priorizando aí a questão da empatia, da alegria, da relação professor-aluno na sala de aula, os aspectos humanos do aprender e do ensinar junto, né, nessa proposta. Professor Silvio, estamos aí praticamente aí concluindo o nosso diálogo aberto, que hoje teve a participação de vários educadores do Brasil que partilharam as suas experiências, deram aqui o seu testemunho vivo do como está acontecendo lá na sala de aula essas questões, mas... E como no nó do afeto, lá no comecinho da nossa conversa, as palavras, elas podem dizer muita coisa, mas os gestos dizem muito mais. Então, ao escutar colegas educadores que estão desenvolvendo em sala de aula um programa, e esse programa está trazendo resultados, ao escutar a Sandra como autora, coautora, falando, está trazendo resultados. Então isso é que nos deixa muito felizes e estamos fazendo uma educação socioemocional, caminhos intelectuais para que os nossos crianças e adolescentes sejam felizes, pensem bem, ajam bem, né, e que sejam protagonistas da sua história. E aí, com Paulo Freire, nós gostaríamos de concluir com essa ideia de que a educação não transforma o mundo, mas a educação transforma pessoas, por consequência vão transformar o mundo. Ou seja, nós acreditamos que estamos contribuindo para deixarmos pessoas melhores para o mundo melhor, né? Lá na escola, cada escola trabalhando com seus alunos, este ser melhor, esse ser humano melhor, mais integral, esse ser humano emocionalmente mais equilibrado, mais preparado para os desafios da vida, sabendo, né, trabalhar todas essas questões mais humanas. E também
trazendo um pensamento de César Nunes, do professor Dr. César Nunes, onde ele vai dizer que a escola que eu sonho é mais do que informação e memória. É aquela capaz de transformar a informação em algo subjetivo, significativo, pertinente com sentido. O conhecimento sensível e a sensibilidade esclarecida são os condutores do afeto e da lucidez crítica. Ensinar a pensar e ensinar a sentir. Ensinar a pensar e ensinar a sentir. Se nós conseguirmos, como nós mostrávamos lá, né, professor, esse equilíbrio, com certeza estaremos aí contribuindo para uma educação mais integral na vida das nossas crianças, né, e adolescentes. E eu fico muito feliz, professor Sinésio, de você ter trazido essas duas figuras importantíssimas na educação brasileira, Paulo Freire e César Nunes, né? Que o César Nunes, inclusive, foi aluno de Paulo Freire, depois esteve na Unicamp com Paulo Freire. E o César Nunes é o nosso parceiro, né? Foi meu orientador na minha tese de doutorado, né? Tenho uma grande estima por ele e ele por esse trabalho reflexivo que nós fazemos há 30 anos nas escolas. Queremos que você, que está nos assistindo, que está participando dessa reflexão, se envolva com esse programa e perceba a grandiosidade de a gente fazer com que os nossos alunos, os nossos filhos, pensem e pensem bem. Sejam emocionalmente equilibrados para que eles consigam construir a sua história, serem protagonistas da sua história. Todo o programa quer que isto aconteça em sala de aula, na comunidade de aprendizagem investigativa. Então, você que está conosco nesse trabalho, vamos nos aprofundar, vamos estudar, vamos ler, vamos se apoderar desse programa. Você que está conhecendo o programa ou que está iniciando um trabalho, o convite para que venha conosco, estude, leia, participe. Né? Por quê? Porque nós estamos fazendo algo significativo na educação brasileira e queremos que você participe. Então, professor Sinésio, já me despedindo, quero agradecer a sua condução dessa reflexão. Eu acho que foram momentos marcantes. Quero agradecer a todos os colegas, né, que deram depoimento, que mostraram o que está acontecendo lá na ponta, na escola. Nós estamos sempre presentes, assessorando, visitando as escolas, fazendo projetos e queremos que você, professor Sinésio, junto com os nossos amigos da região Centro-Oeste de Minas Gerais, cada vez mais continuem presentes nesse trabalho. Iniciamos, né, as comemorações dos 30 anos, mas estamos pensando em 2039, quando nós vamos estar completando 50 anos do Centro de Educação para o Pensar, do programa Educar para o Pensar nas escolas do Brasil. Obrigado, professor Sinésio. Professor Silvio, obrigado também, obrigado a todos que estiveram conosco, a todos que depois também vão assistir na plataforma as contribuições desse quarto diálogo aberto. Então a todos o nosso obrigado e até o próximo encontro. Fiquem bem, até a próxima. Um abraço.